uma carreira profissional, né, um empreendimento, para ele estar consolidado, ele precisa ter assim processos bem alinhados, você precisa estar em ordem. E assim, estar em ordem, quando eu falo assim, não é estar em ordem tudo perfeito, né, doutor? Porque a nossa vida não é perfeita. Não vai ser perfeita. Sim, Mas estar em ordem no sentido assim, como é que eu estou fazendo o meu negócio, como é que eu estou tratando o meu departamento na empresa, que eu sou responsável, ou até como eu quero chegar à liderança daquele sim, departamento. sim. Ou na minha empresa, como é que eu estou agindo hoje, de uma forma que eu esteja organizado para que as coisas fluem bem. E aí no começo, hoje eu sendo pequeno, que eu seja um encarregado e eu quero chegar a ser um diretor executivo. Sim, Ou eu sou hoje um funcionário e quero ser um gerente da empresa, sim, ou eu sou um executivo, como aconteceu comigo, eu quero ser um empresário. sim, Eu preciso ter uma base boa, nesse sentido de experiências, mas também eu preciso ter na questão assim, me organizar, no sentido de começar as coisas certo. E eu me lembro, doutor, assim, lá no comecinho, quando eu comecei na grande varejista, eu comecei tipo, descarregando o caminhão, né? E só que desde aquela época, há 27 anos atrás, eu, mesmo sendo tendo aquele cargo, né, um cargo mais de base, eu sempre gostei de ver as coisas organizadas e certas. E eu trabalhei numa empresa, numa grande varejista, por desses 26 anos, 23 anos, desculpa, e essa empresa ela sempre foi muito rigorosa com processos. E não é à toa que ela é, né, uma grande varejista a nível mundial. sim. Não se tornou grande À do toa, nada, à à toa. toa. Então, assim, isso acabou me ajudando muito como profissional, como construção de carreira, Uhum. para que eu esteja, assim, na parte organizada, gostar de processo, gostar das coisas certas, né, do que o líder me falava para mim, você ter uma lealdade dos processos da empresa, para você correr ali de uma forma correta mesmo. Sim, E isso é contribuindo para a empresa e contribuindo para a gente que é profissional mesmo. Então, esse é o tema, doutor, assim, iniciar certo sim, para quando você colher os frutos, e quando você for grande, um grande sim, empresário, um grande executivo, você se tornar grande de uma forma sustentável, sim. né? Porque, só para finalizar o Uhum. raciocínio, quando você está maior, quando você é um executivo e um diretor que cuida de várias coisas, as pessoas talvez olhando de fora não é uma coisa tão fácil. Não é assim, um Uhum. diretor fica só numa sala, não. Ela precisa tomar várias decisões. Então, como você está ali em ordem, vocês têm assim as metas tudo bem claras, você consegue assim nesses momentos de dificuldade e desafios tomar as melhores decisões. É. É bem importante esse teu comentário, Reginaldo, porque assim, as pessoas, de modo geral, não estão preparadas muitas vezes para a evolução, e isso eu digo evolução da própria pessoa. Por quê? Uhum, Quando você entrou lá na empresa, nessa grande empresa, era grande, mas ainda menor do que se tornou atualmente, você tinha um objeto, um sonho, um, um, pensava numa evolução profissional, né? E quando a gente fala do certo, e aqui a gente está falando no sentido geral da palavra, o certo é estudar, né? Você precisou estudar. Então, o estudo não adianta, a gente a oportunidade pode estar aparecer para nós, mas se nós não estivermos preparados para aquela oportunidade, talvez a gente não consiga, né, alcançar aqueles sim. objetivos. Então, é muito importante que quando a gente fala da palavra certo, e principalmente de carreira, de início de carreira, seja ela funcionário, né, de uma empresa pequena ou de uma empresa grande, que se tenha muito em mente que aquela empresa é você. Né? As Muito pessoas isso mesmo. muitas vezes entendem a empresa como apenas um ambiente que eu presto trabalho, serviço, né? Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Mas não, a partir do momento que você incorpora aquele desejo de vestir a camisa mesmo, né? A Sim. gente usar esse termo Uhum. muito comum das pessoas, utilizar esse vestir a camisa, com certeza, com
conhecimento e dedicação, as coisas vão acontecer. E nada melhor do que acontecer isso quando a empresa tem processos, quando a empresa tem uma base sólida. E aí se questiona muito, Reginaldo, porque quando vem um cliente para procurar o escritório, e a gente fica muito feliz em ajudar, assim como a gente fez com a tua empresa, lá no início, começar o certo, né, com base. Os processos nada mais é do que isso. Ah, mas eu não sou o dono da empresa. Você é, você sendo funcionário, você é. Porque se você não tem uma atitude, um profissionalismo no teu trabalho, a empresa também vai sentir essa dificuldade. Então a gente precisa muitas vezes entender que a empresa é você também. Você é a empresa. E para isso, sempre dedicando na empresa, nas tuas atividades, nos seus serviços. E muitas vezes o líder está vendo isso. Com certeza, lá atrás, né, Reginaldo? Se você não tivesse se mostrado no sentido de trabalhar, de demonstrar, os seus líderes não teriam te observado e você não teria chegado onde chegou. Né? Então, às vezes, a pessoa, e é um tema que a gente precisa conversar ainda nos futuros, de liderança. Né? Por quê? Porque a liderança faz parte dessa formação. Né? O funcionário, ele é um bom funcionário, mas ele precisa de um bom líder também. Né? Não chefe. Porque a gente sabe que tem essa diferença de chefe e de liderança. Então, acho que talvez esse ponto que a gente precisa iniciar da conversa. Também que as pessoas precisem buscar a evolução e o conhecimento. Porque a partir do momento desse conhecimento, as coisas vão se encaixando.